E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do podcast Exchange Pass, que, como sempre, é voltado para sua transformação. Para você que já nos conhece, deixa o like na confiança, porque você sabe que esse episódio vai ser muito bom e vai ajudar você a ter uma perspectiva diferente com relação ao inglês, ao Brasil e ao mundo. Para você que não nos conhece, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever no canal, deixar um like, porque aqui eu recebo alunos. Eu sou professor de inglês, então recebo alunos meus, ex-alunos, pessoas que vêm de diversos países para poder trazer um pouco da experiência delas. Já trouxe também psicólogos, então sempre tem alguma área nova onde você vai conseguir com certeza ter uma perspectiva muito diferente e se engrandecer. Então esteja preparado para ser surpreendido e surpreendida. Então hoje, meus queridos, eu estou aqui com ele que tem assim, um currículo extenso, até peguei aqui para ler. Ele é advogado, professor e consultor, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Miami, mestre em Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pará. Muito prazer, Olavo Caiubi Bernardes. Tudo bem, meu querido? Olá, Giovanni, como vai? Prazer em vê-lo, prazer em estar aqui com toda a audiência e estou à disposição. Perfeito. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória no direito e por que, aliás, escolheu a vertente do direito internacional. Fala só. Bom, então falando sobre mim, primeiramente eu nasci no Rio, né? Fui criado em São Paulo. Apesar de minha família ser daqui, meus pais estavam morando no Rio na época. Me formei por aqui. Na época, o meu interesse principal em direito, né, ainda um pouco perdido, mas meu interesse principal em direito era direito constitucional. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um dos primeiros cursos preparatórios para o OAB em constitucional, aqui na LFG, aqui na Paulista mesmo, que acho que tinham começado antes, eu não sei se você se lembra, que eram 4 disciplinas na segunda fase, né? Era em direito tributário, direito civil, direito penal e trabalhista. Aí abriram para constitucional, abriram para administrativo e abriram para empresarial, salvo engano. E aí eu não queria fazer nessas tradicionais e fiz em constitucional a minha segunda fase, passei na OAB e tudo mais. Em paralelo, quando eu me formei em Direito aqui no Brasil, minha mãe era casada com um americano, então a minha vivência internacional também se deve muito à experiência que eu tive de ter sido criado por um padrasto americano, em partes, né? E ia nos Estados Unidos nas férias, e como a família do meu padrasto era de Washington, D.C., então eu ia nas férias em Washington, D.C., e meu ex-padrasto era executivo multinacional, morou no Brasil, e foi transferido, como eu tinha mencionado, inicialmente para a Venezuela, por 2 anos e meio, né, 3 anos na Venezuela, né, e depois para os Estados Unidos, na Flórida. E eu tive a oportunidade de fazer estágio lá nas férias e tudo mais. E quando eu estava para me formar, eu tomei a decisão, né, de ir para os Estados Unidos um tempo. Então, enquanto eu estava estudando para o OAB, na verdade, eu comecei a me preparar para fazer um LLM, que é o mestrado em Direito nos Estados Unidos, Caraca, né? então, antes da graduação, você já chegou na graduação, aliás, falando inglês. Na verdade, assim, como eu mencionei, eu tive... Tem 2 inglês, e eu acho que é um interessante, o inglês normal e o inglês jurídico, né? O inglês normal eu fiz cultura inglesa. Eu gosto de falar que eu tive 3 formações de sotaque, né? Porque eu fiz a cultura inglesa, que é britânica, né? Fiz até o final. Prestei o FCE, o First Certificate in English, né? Que acho que prestei o CPE, que é o Certificate of Proficiency in English. E fiz a cultura até o final, quando até uns 20 anos, né? Mais ou menos, né? E depois eu tive a oportunidade de, como eu te falei, ser criado em parte por um padrasto americano e falar inglês americano em casa, né? E, por fim, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Austrália em 2001, quando eu estava no segundo colegial, e pegar um pouco o inglês australiano, em Melbourne, né? Então, eu tive essas 3 vertentes, né? E quando eu me formei em Direito,
eu resolvi fazer o LLM, porque eu queria também ficar próximo com a minha mãe. Eu fazia anos que eles já não moravam no Brasil, né? E eu fiquei aqui enquanto estava fazendo a faculdade. E, inclusive, a Universidade de Miami foi a única faculdade que eu prestei, né? Porque eles moravam lá. E a Universidade de Miami, à época, uma das coordenadoras, inclusive, era brasileira, morava nos Estados Unidos há muito tempo, mas era brasileira. Eu tive a possibilidade de mandar toda a minha documentação no mesmo semestre que eu apliquei, porque isso é diferente. Normalmente, para saber, quando você faz um LLM, se você vai começar no hemisfério norte, né? Você começa em agosto, né? Mais ou menos, né? E normalmente você tem que começar no ano anterior, assim, setembro, outubro, para mandar a documentação para começar no ano seguinte, no segundo semestre do ano seguinte. E como eu te falei, eu fiz tudo no primeiro semestre de 2010, né? Eu me formei em 2009, no primeiro semestre de 2010. Enquanto eu me preparava para o OAB, fazia o LFG, eu já comecei a pegar cartas de recomendação, prestar o TOEFL, né? Que você precisa prestar o TOEFL para fazer. Só um adendo, para quem não sabe, o TOEFL, ele é um teste de proficiência. Então, para você que quer estudar ou até morar em outro país para conseguir um trabalho, você precisa ou do certificado de Cambridge, que se não me engano é mais para a Inglaterra, o IELTS, que é também aceito na Inglaterra, não sei se é aceito em mais algum país, eu acho que no Canadá também, talvez, e o TOEFL. Deles, na minha opinião, aliás, o IELTS é um dos mais fáceis de se prestar, os outros são um pouquinho mais complicados. Então, primeiro que você tem que ter um nível de inglês já para prestar esse teste, pelo menos ali um intermediário. Então, é chatinho de fazer. Assim, quando você presta o TOEFL tem a senhora também, posso chamar senhor, você, o que for melhor, né? Mas enfim, você quando estuda qualquer idioma, você tem 4 componentes, né? Listening, escutar, reading, escrever, speaking, falar, reading, ler, né? Writing, escrever e speaking, falar, né? Exatamente. Você tem esses 4 componentes. E quando você tem esses 4 componentes, o TOEFL, pelo menos na minha época, se dividia em 120 pontos, 30 pontos para cada componente. Quando você presta o TOEFL, isso vai para um sistema unificado que todas as faculdades dos Estados Unidos têm acesso. E aí as faculdades mais, digamos, as faculdades de ponta, Harvard, Yale, as Ivy Leagues, exigem, por exemplo, 105, 108 no TOEFL, de 120 e tudo mais. E a Universidade de Miami, na minha época, pelo que eu me lembro, era 92 pontos, né? Eu tive a oportunidade de fazer o TOEFL, inclusive fora do país. Você pode fazer o TOEFL em qualquer parte do mundo, diga-se de passagem, não precisa ser no seu país de origem, né? E tirei 101 na época, salvo engano. E aí eu fui para a Universidade de Miami, que era, como eu disse, a única universidade que eu tinha me inscrito, até porque é onde minha mãe e meu irmão viviam à época, né? Então foi essa possibilidade. E aí na Universidade de Miami eu fiz esse programa, não sei se quiser intervir, fica à vontade, mas só para... por favor. Esse programa que chama US and Transnational Law, direito norte-americano e transnacional. Aliás, eu queria saber de você como é que foi essa experiência de estudar. Você fez a graduação aqui na USP, aí de repente você... Na PUC. Na PUC, pensei que já sido na USP. Então, você fez a graduação na PUC e de repente você foi para um outro país para fazer um curso em outro idioma, num país com outra cultura. Eu queria saber como que foi essa questão para você, a adaptação. Então, na verdade, e aí isso até já escrevi isso em termos de crítica sobre reforma do ensino no Brasil, jurídico, né? Que a questão aqui no Brasil, agora acho que está tentando ser mais pragmático, e agora o que está crescendo no Brasil, uma coisa que me interessa bastante são esses, por exemplo, tribunais simulados, moot courts, né? Que os alunos têm a oportunidade de apresentar uma defesa sobre algo, né? Seja na área ambiental, seja na área criminal, seja na área internacional. Eu já fui juiz da JESSAP, por exemplo, né? Que é o Tribunal Simulado de Direito Internacional, público no caso. E agora acho que está crescendo mais. Ainda é muito limitado comparado com o que é, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Esses tribunais simulados aqui no Brasil, o apoio que se tem e tudo mais. Mas, assim, na minha época, na faculdade de Direito, o direito era aquela coisa que se sabia. Era o professor na sala de aula, né, falando sobre o artigo de lei, e sempre havia a regra, a exceção, e a exceção criada por tribunais, né?
Então, é assim que você aprendia direito no Brasil, né? Por exemplo, um caso mais claro, por exemplo, o aborto. Aborto é crime, regra, exceção. É perigo para a mulher, né? E qual que é a outra exceção mesmo? Quando a criança nasce, quando tem morte encefálica do feto, já na... Então, isso daí já foi exceção criada pelo STF. Então, você sempre tinha regra, exceção e exceção criada pelo tribunal, em geral, pelo próprio Supremo, né? Ou outros tribunais, mas em geral, pelo próprio Supremo. Então, é assim que se ensinava direito no Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos, você tem o famoso método socrático, né? E aí até, eu sou apaixonado por cinema, sempre recomendei filme em sala de aula. Tem um filme bem interessante chamado The Paper Chase, né? Um filme da década de 70, sobre um professor, que é um professor super durão, de torts, que seria o nosso equivalente à responsabilidade civil, e mostra o método socrático. No método socrático, você espera que o aluno esteja preparado, que ele já chegue em sala de aula com uma leitura prévia, que às vezes pode ser 1000 páginas por semana que você tem que ler num LLM, né? E você tem que chegar preparado, e o professor vai fazer indagações para você, né? E no Brasil, infelizmente, isso é difícil. Eu já até, por exemplo, criei módulo em faculdade de casos sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aí você faz um método socrático. Pede para o pessoal ler, né? 2 casos, lê antes de sala de aula. Chega na sala de aula, quem leu? Ninguém leu, né? Aí você tem que fazer o quê? Duas coisas. Ou você joga para um método expositivo, né? Uhum. Ou você vai ter que dar uma meia hora, 40 minutos da aula para o aluno ler, né? Para daí você poder tentar fazer um debate. Então é difícil, mas lá existe essa questão de um sistema, as faculdades trazerem que se o aluno não lê, o professor pode simplesmente... Eu estou pensando em inglês agora. Reprovar, falhar. Eu pensei em inglês, fail, né? Pode inclusive reprovar o aluno, né? E aqui, então precisa justamente... Hoje em dia se fala muito essa questão, né? De método invertido, né? Uma questão... Mas isso você precisa... É isso que eu preciso dizer. As faculdades precisam dar o apoio para o professor trazer isso, do aluno ter que vir preparado em sala de aula. E como funcionavam essas interações com relação à liberdade de expressão nos Estados Unidos? Como que era essa atividade? Como assim? Você propunha? Você disse que propunha uma atividade para os alunos, foi isso? Não, então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz... a Universidade de Miami tinha um programa muito famoso em arbitragem internacional. Inclusive, curiosamente, agora a Universidade de Miami está em parceria com a USP, com algumas instituições que eu tenho proximidade, com o Centro de Resolução de Conflitos da USP, entre outros, e alguns professores que eu tive lá, inclusive, estão vindo para o Brasil com uma certa frequência. E inicialmente eu pensei em fazer o programa de arbitragem, mas aí a minha grade curricular ia ficar muito amarrada apenas à disciplina de arbitragem. Então essa disciplina de US and Transnational Law, né, era bastante genérica, porque eu tinha basicamente fazer 2 disciplinas obrigatórias, né? Uma era em direito, introdução ao direito americano, né, que seria um constitucional geral, né? E outra escrita jurídica, legal writing, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer as disciplinas que eu queria fazer, né? Aí, como é que você vai formar seu LLM? Vai depender muito do que você quer. Se você quiser prestar o bar de Nova York, né, que é o que muita gente faz, na minha época precisava de 2 disciplinas em direito americano. Então o pessoal em geral faz contracts, contratos, torts, responsabilidade civil, que são disciplinas do bar. Eu fiz em direito constitucional. Eu fui o único LLM, o único aluno estrangeiro fazendo em direito constitucional norte-americano. Né, e que eu tirei diga-se de passagem, em direito constitucional norte-americano. Minha tese foi sobre a detenção dos japoneses americanos durante a Segunda Guerra Mundial, que eu mencionei a gente conversou anteriormente. E a Constituição americana ela é muito mais enxuta que a nossa, né? A nossa ela é extensa, a deles é bem... E não teve muita alteração, a nossa tem emenda à Constituição, a deles é mais sucinta, vamos dizer assim, né? Isso gera decisões muito interessantes, né? Porque como a Constituição é muito antiga, é muito enxuta, né? Discussões sobre própria liberdade de expressão evoluem muito no decorrer dos anos. Por exemplo, hoje em dia está discutindo se um político em redes sociais pode bloquear usuários, né? A pessoa faz uma crítica a um determinado político. É constitucional ele ir bloquear aquele usuário ou não, né? Aí vai depender, a crítica foi respeitosa ou a crítica foi meramente uma ofensa à sua pessoa, mas existe toda essa discussão, né, que evolui com o tempo, porque é uma Constituição de 1789, salvo engano, 1787 que foi aprovado.
Então são discussões bastante interessantes que evoluem, né? O próprio conceito, e aí, por exemplo, a questão de deter uma classe, uma etnia como classe suspeita, como foram os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, hoje isso já evoluiu para entender-se que isso não é possível, que isso é chamada classe suspeita, que você não pode deter uma pessoa de acordo com a sua religião, com a sua origem, com a sua etnia, com a sua nacionalidade. Então, há evoluções e as discussões são bastante interessantes, né? Você pega aquelas decisões da Suprema Corte, às vezes 120 páginas, o voto majoritário dos ministros, votos minoritários, tem discussões muito interessantes realmente, né? Porque isso evolui muito, né? Com o passar dos anos, né? Caramba, fantástico, fantástico. Aliás, eu queria saber, com todos esses conflitos novos no mundo, como que isso está mudando a forma de se estudar o direito internacional? Eu até falo isso porque tem muitas pessoas que têm um desejo ali de ir para a área da chancelaria, da diplomacia, e cada vez mais com esses conflitos, sejam eles quentes ou sejam esses conflitos frios, nós precisamos de uma articulação, não só política como jurídica, diferenciada. Como que está o estudo do direito com esses conflitos? Bom, então, como eu mencionei inicialmente, o meu interesse seria, o meu foco maior é em constitucional, tanto que eu fiz em constitucional nos Estados Unidos, eu fiz outras disciplinas, fiz algumas coisas com a América Latina, afinal eu estava em Miami, né, então fiz contratos com a América Latina, fiz direito caribenho, fiz direito de entretenimento, né, até gosto de dizer que eu tive 2 As nos Estados Unidos, em direito constitucional e direito de entretenimento, né, eu sou apaixonado por cinema também, né, mas assim, quando eu voltei, né, depois eu estagiei nos Estados Unidos, trabalhei na empresa lá, trabalhei na FedEx na época, né, e quando eu voltei para os Estados Unidos, né, eu tinha um LLM, né, e aí como é que o mercado vê um LLM? O mercado vê, fala, bom, se o cara fala bem inglês, o cara, ele serve para a área societária, né, e aí eu nunca curti tanto o societário, assim, eu faço quando é necessário, mas nunca foi tanto a minha praia, né. E como eu tinha morado nos Estados Unidos, tinha feito um LLM, inclusive eu tive a possibilidade de publicar minha tese, eu até mencionei na revista Professora Maria Garcia, né, que foi inclusive professora da sua faculdade, da sua alma mater, como se diz, né, da sua faculdade de graduação, Universidade de Guarulhos. Ela é da Academia Brasileira de Direito Constitucional e Associação Brasileira de Direito Constitucional, perdão. Agora eu fiquei em dúvida, a BDC, acho que é a Associação Brasileira de Direito Constitucional. E ela tem uma revista de direito constitucional, e eu traduzi minha tese, publiquei com ela, e a minha tese, apesar de ser em constitucional norte-americano, né, sobre a detenção, sobre a constitucionalidade ou não de deter-se determinadas classes suspeitas, como japoneses na Segunda Guerra Mundial, árabes e muçulmanos nesse contexto de guerra e terror e tal, ela foi posta na área de direito internacional, né? E aí eu comecei a ver que assim, o mercado, né, já me enxergava mais, até por ter morado nos Estados Unidos e tudo mais, como alguém mais de direito internacional do que direito constitucional. Eu tive a possibilidade, né, quando eu morei no Pará, por razões pessoais, de dar aula na graduação em direito constitucional, né, também dei aula de teoria geral do Estado, ciência política, até por ter um mestrado em ciência política, eu fui para razões pessoais e tive a oportunidade de fazer um mestrado lá, porque infelizmente o LLM não é considerado um mestrado no Brasil. Às vezes, algumas pessoas conseguem revalidar, mas é bastante difícil, né? Porque você não tem uma banca como tem no Brasil, né? Uma banca de mestrado, uma banca de doutorado. Então, como você faz? Escreve mini artigos, papers, ou faz uma prova final, que são chamados finals, em geral você não revalida. Eu acabei fazendo um segundo mestrado no Brasil. Uma pergunta, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Então, de forma direta, eu fiquei 2 anos e meio nos Estados Unidos, 2 anos e meio. Teve alguma outra experiência internacional em um país de língua inglesa? Austrália, eu morei na Austrália, no colegial. Eu mencionei, eu morei em Melbourne, no colegial. E do colegial do primeiro ano ao terceiro? No segundo colegial. Do segundo colegial ao segundo colegial, morei em Melbourne, no segundo colegial. E aí eu tive essas experiências, né? E quando eu resolvi voltar para São Paulo, no final de 2019, eu tinha prestado as provas de doutorado da USP. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer crédito no mestrado em constitucional na USP, né? Quando eu estava pensando ainda em fazer um segundo mestrado no Brasil, porque meu LLM não valeu como mestrado, né? E aí, quando eu fui parar, dei aula lá, e quando eu voltei para cá, eu prestei a prova de doutorado em Direito Internacional Público, não Direito Constitucional.
E comecei a migrar mais para direito internacional, especializar também com essa questão de migratório, né? Visto com os Estados Unidos, né? Visto com a Europa, né? Quer dizer, nacionalidade portuguesa, nacionalidade italiana, e também para estrangeiros que residem aqui no Brasil, né? Uma questão, foi fácil para você se adaptar ao mercado de trabalho brasileiro por conta do inglês? Foi um grande diferencial para você conseguir se destacar ou não teve tanta interferência? Eu acho que o mercado brasileiro é muito segmentado. Como a gente está falando, você tem que construir uma trajetória, né, dentro de uma empresa muito específica. Algumas pessoas que fazem o LLM, elas já vão para algum grande escritório que mandam ele fazer o LLM, né? Um grande escritório pega aqueles advogados que se destacam e pagam o LLM, né, para eles. Ou paga uma parte e o advogado fica com aquele compromisso, às vezes, de trabalhar 2 anos no escritório, quando voltar para o Brasil e tudo mais. Só que, naturalmente, você fica também com a sua grade mais amarrada, porque você vai fazer as disciplinas, às vezes, de acordo com o que o escritório interessa ou não, né? Eu tive mais abertura para fazer minhas disciplinas, mas eu também tive que ver qual que era a minha área no mercado, né? Eu confesso que desde que eu voltei para São Paulo, eu passei por uns 2, 3 escritórios aqui, que não eram necessariamente da minha área, né? Era escritório da área trabalhista, da área propriedade intelectual, tenho boa relação com os sócios e tudo mais. Mas aí eu finalmente resolvi sair e montar o meu próprio escritório, né? Dentro da área imigratória, até para ter flexibilidade, né? Para poder... Eu tenho uma filha que mora no Pará, para poder ter flexibilidade e tudo mais. E as coisas ficaram online, ficou mais fácil também, né? E nesse sentido também, desde que eu voltei para São Paulo, eu tive a oportunidade de começar a dar aula de inglês jurídico, né? Eu estou no Instituto de Inglês Jurídico, nós somos uma empresa verdadeiramente virtual, porque cada sócio está num lugar, né? Nós temos um que é de Brasília, outra que está em Santa Catarina, a diretora jurídica está em Salvador, tem uma sócia nos Estados Unidos. Eu estou em São Paulo e a gente foi se conhecer depois de alguns anos pessoalmente. A gente começou a trabalhar juntos e depois que um foi para São Paulo, outro foi para outro lugar, a gente se conheceu pessoalmente. Isso eu vejo como mudança de paradigma trazida pela pandemia, né? Porque quando eu morei nos Estados Unidos, isso é muito comum, porque os Estados Unidos é um país muito grande e as oportunidades estão muito distribuídas, né? Então você tem uma pessoa que está morando em Miami, outra que está morando em Chicago, outra que está morando em Los Angeles, outra que está morando em Nova York, outra está morando em Boston. E às vezes você tem um cliente, você tem um parceiro com quem você trabalha que você nunca conheceu pessoalmente, né? Você só vai conhecê-lo pessoalmente depois, né? Mas no Brasil ainda havia aquela necessidade do aperto de mão, de você conhecer a pessoa pessoalmente para fazer negócio, para sair um negócio. Isso mudou muito durante a pandemia, né? E a gente começou a trabalhar juntos na pandemia, né? Em isolamento, cada um no seu respectivo estado, né? E começamos a nos unir. Eu lancei, inclusive, um curso em plena pandemia, em 2020, a primeira versão do nosso curso de inglês jurídico norte-americano. Fantástico. Agora estamos indo para a 5ª versão, que começa dia 13 de maio, diga-se de passagem. Para quem tiver interesse, tem desconto para advogados de São Paulo, temos desconto com algumas entidades. Depois você me passa as informações, porque eu vou deixar na descrição aqui para as pessoas. E aí eu comecei a também fazer tradução e tudo mais. Aí tinha até uma pessoa pergunta sobre tradução, né, que eu não sei se queria trazer. Mas assim, sobre a questão do direito internacional, o que eu vejo é o seguinte, e isso inclusive, cá entre nós, era a minha proposta de tese que eu tinha levado para a USP, né, quando eu passei no doutorado, que é o que eu queria desenvolver, e tenho falado com algumas faculdades dos Estados Unidos também, né, que é essa crise da legitimidade do direito internacional, né, a partir do momento que a gente hoje tem cada vez mais esse surgimento entre o nacionalismo no mundo, né, e eu vejo uma dicotomia, né, porque eu migro entre direito e ciência política, e eu vejo essa dicotomia, a gente ainda está preso numa dicotomia no Brasil entre esquerda e direita, né, mas eu acho que a dicotomia maior no mundo é entre os nacionalistas e os globalistas, né, e eu acho que cada vez que você tem mais essa dicotomia, você vê um enfraquecimento do direito internacional, principalmente do direito internacional público, que é o grande problema do direito internacional, que é a sua execuibilidade, né, o seu enforcement, como se chama em inglês, né? Você tem decisões, às vezes, por exemplo, dos tribunais internacionais, como da Corte Internacional de Justiça, e o país simplesmente não acata, né? O país tem força para não acatar, ou porque ele tem poder de veto no Conselho da ONU, como de segurança da ONU, como os Estados Unidos ou a Rússia,
ou porque ele tem um parceiro no Conselho de Segurança da ONU, como Israel, né? Israel, acho que os Estados Unidos vetou mais de 50 resoluções de Israel desde 94, resoluções contra Israel no Conselho de Segurança da ONU. Não estou falando se essas resoluções estão corretas, incorretas, estou saindo A gente não está analisando o mérito delas. Mas só estou dizendo assim, entendeu? Um país com poder de veto, veta aquilo já não tem mais validade, né? Sim. Então, você tem essa questão e aí tem essa questão do direito internacional público. No direito internacional privado, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco de carreira no direito internacional, né? Mas no direito internacional privado, você tem mais uma área de atuação que você pode fazer como advogado, seja visto, nacionalidade, contratos, e aí naturalmente que o inglês é essencial, né? Qualquer idioma é essencial, mas hoje em dia é o que eu gosto de dizer, todo o conhecimento está no idioma do país de origem, em inglês, né? Você vai encontrar um caso sobre a Itália, tá lá do tribunal italiano, tá lá em italiano, e você tem a tradução em inglês. Então, o inglês é o idioma que você precisa saber para se comunicar com o mundo, né? Exatamente. Eu sempre gosto de dizer, por exemplo, eu fiz logicamente que isso está mudando. Não está mudando, na verdade, mas eu gosto de dizer, eu me lembro quando eu fiz a cultura inglesa, e eu fiz o exame de proficiência, o CPI, e fui receber meu diploma do CPI, veio lá no Casa da Cultura Britânica, eu esqueci o nome, mas lá em Pinheiros, e veio um inglês, representante da Inglaterra, para dar o diploma, e ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, isso daí faz 20 anos, ele falou assim, quando vocês estiverem pensando em aprender mandarim, lembre-se que há 300 milhões de chineses estudando inglês, né? Boa, porque muitas pessoas, a China está realmente com um protagonismo muito grande, entretanto é uma língua que é um pouco inacessível para boa parte das pessoas. É difícil, não é inacessível, é difícil. O inglês é muito mais fácil. E olha que eu morei com uma família chinesa na Austrália e eu falo meia dúzia de palavras, né? Os meus Didi, né, que é irmãos menores, nem sei se a pronúncia é certa, mas o gogô deles, que era o irmão mais velho, né? Mas é uma pronúncia dificílima, né? Aquela velha história de que o ma pode ser cavalo, a manha, sei lá o quê, vai depender da pronúncia, né? Vai depender da entonação. Então, principalmente a entonação desses idiomas asiáticos são muito difíceis pra gente, né? Muito difíceis. Então, logicamente, que o inglês é a língua franca, né? Eles tentaram fazer o Esperanto no passado. Sim. Antigamente, o francês era a língua da diplomacia, mas línguas artificiais nunca vão pra frente. A gente pode pegar, não quero entrar em muita polêmica, então vou fazer um corte bem específico com relação a isso. Por exemplo, as pessoas hoje ficam falando de pronome neutro. Isso não vem da sociedade, não vem da base e vai pra cima, vem de cima pra baixo. O Esperanto foi a mesma coisa. O Esperanto, ele veio de cima pra baixo. Vamos fazer um idioma que fique mais fácil e democrático pra todos. Só que não gerou aderência para as pessoas. Eu concordo com você. Eu acho que a língua ela surge, ela se evolui quando vem de baixo para cima. Realmente aí você pega até alguns termos que foram estrangeiros que foram adotados no português, deletar, por exemplo, né, que de delete, né, em vez de apagar, e até vou aplicar para determinada coisa, que é um treinamento, apply, né? É se inscrever, né? Mas hoje em dia todo mundo fala aplicar, né? Certo ou errado, isso veio de baixo para cima, foram sendo. Mas eu concordo que o idioma, quando você tem um certo estrangeirismo de elites, isso não pega. E eu pego até meu próprio sobrenome do meio, né? O meu sobrenome é um sobrenome anticolonial, Caiubi, né? Que era um índio que existia no Largo São Bento, e algumas famílias brasileiras, depois da independência, durante a República, adotaram sobrenomes indígenas para homenagear a Nova Terra, né? Meu sobrenome era Soares de Abreu, né? Enfim, isso daí foi uma coisa minoritária. Eu concordo que o idioma ele é vivo e ele surge por uma evolução da própria sociedade, não como uma exposição de cima. Mas o fato né? Falaram algumas alternativas para o inglês. Antigamente o idioma global era o latim, né? E teve uma época que o idioma era o francês, e a gente até estava falando de um caso libanês. Hoje em dia você vê quem é da classe média alta do Líbano, né? Uma classe média libanesa fala ainda o francês, né? E em grande parte do mundo árabe, e ainda o francês ainda tem uma preponderância, mas está diminuindo bastante. Tanto que eu até vi que agora o idioma... o segundo idioma mais estudado na Tunísia, né, nas escolas, como idioma oficial, não é mais o francês,
que a Tunísia foi uma colônia francesa, e sim o inglês, né? Caramba, ou seja, até as colônias francesas já estão mudando o idioma oficial, já estão assim numa transição, vamos dizer assim. Já estão fazendo porque o inglês é a língua global, né? E até surgir algo diferente é a língua global. Eu sou um grande proponente de estudar-se idiomas, acho que o idioma é uma abertura interessante. Eu acho que, a minha visão é que se você não sabe bem o seu próprio idioma, você não vai saber outros idiomas, né? Exatamente. E aí quando fala assim, 3% da população brasileira fala inglês, né? Se você for pegar a base do português, entendeu? É muito fraca, infelizmente. Então, se a pessoa não consegue saber nem seu próprio idioma, as próprias regras no seu idioma, ela vai ter dificuldade em qualquer idioma. Nós temos aproximadamente 20 milhões de analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais. E quando os analfabetos funcionais ainda não concluem faculdade, porque ainda tem. Então, realmente, nós temos um problema de educação muito grande aqui no Brasil. Porque fala assim, muito pouco brasileiro fala inglês, mas também muito pouco brasileiro fala francês, fala alemão, fala espanhol. Quantos brasileiros falam espanhol? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos, né? E os que falam, maior parte é um portunhol, né? Eu tive a possibilidade de ter um 2 em 1, porque eu morei em Miami, então eu falava mais espanhol que inglês, né? Eu, assim, no dia a dia, né? Com as pessoas, eu tive a oportunidade de fazer classes em espanhol, eu só ouvia rádio latina, eu gostava de sair de salsa e tal, e pratiquei bastante espanhol em Miami. Tinha estudado no Brasil e pratiquei bastante espanhol. Modéstia à parte, acho que eu falo muito bem espanhol, já fui elogiado em meu espanhol, mas é muito raro, assim, ter brasileiros que falam outros idiomas, né? É que o inglês é o maior reflexo disso. Mas eu acho que é isso, é a base educacional que a gente tem. Isso é um ponto. E outro ponto que eu vejo, e aí entra nessa questão do direito internacional, é a gente ser um país continental, né? Se você for pegar a Rússia, pouquíssimos russos falam idiomas estrangeiros, né? Na China, pouquíssimos chineses falam idiomas estrangeiros, porque são países que se bastam, né? São países que têm uma cultura nacional forte, são países grandes, são países que você viaja internamente naqueles países, né? Exatamente. Eu estava até vendo, tem alguns idiomas anglo-saxãos que podem sumir daqui a alguns anos. Eu não me recordo, para dizer aqui, me desculpa audiência, não me recordo se era Suécia, se era Noruega, mas um desses países pegou uma carta escrita há 500 anos atrás e o idioma não mudou nada. Continua parecido. Se nós pegarmos uma carta de algum português há 500 anos atrás e formos ler, ou até de um brasileiro há 300 anos atrás e formos ler essa carta, a gente não consegue entender nada praticamente. Então tem idiomas que conseguem se preservar, e inclusive essa questão de estrangeirismo que você falou, eles não pegam, por exemplo, a palavra deletar. Eles inventam uma palavra para o idioma deles nesse sentido. Só que são países que as pessoas não estão tendo muitos filhos, tem uma população já pequena e tende a cada vez mais não conseguir sobreviver. Porque você pega um país que não tem muitos habitantes, é um país que tem poucos produtores de conteúdo, poucos tradutores. Então quem vai traduzir todos os livros para o idioma deles? Quem vai produzir conteúdo de entretenimento, de cinema, como você é um grande entusiasta, para o idioma deles? Se cada vez tem menos pessoas. E aí entra a própria interação humana que a gente estava falando, que a inteligência artificial, havia aquelas rodas de conversa, né? Rodas que os avós contavam casos para os filhos e contavam os próprios idioma nativo, né? Por exemplo, eu estava vendo que não sei se a gente está fugindo muito do tema, não, né? Estamos não. Mas na Irlanda, por exemplo, que tinha o gálico, né? Que era o idioma original antes do inglês, está praticamente desaparecendo, comparando com o que hoje em dia o inglês tomou conta da Irlanda, e o gálico hoje em dia são em comunidades muito mais isoladas, né? Mas eu acho importante preservar, eu acho assim. Agora, o fato é que o inglês é a língua global, gosto disso ou não. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar em escola alemã no Rio. Eu tenho amigos meus, eu morei no Rio, nasci no Rio, como mencionei. Tenho amigos que se formaram em escola alemã, prestaram o Abitur, que é o vestibular na Alemanha, e fizeram mestrado, doutorado em alemão. Mas hoje em dia eu vejo milhares de pessoas que vão para a Alemanha e o programa todo é inglês, entendeu? Uhum. E a pessoa não fala praticamente nada de alemão, volta, não sabe uma palavra, né? Porque hoje em dia o inglês domina muito, e essa é uma realidade. E aí, como diz em inglês, assim, don't hate the player, hate the game, né? Não odeia o jogador, odeia o jogo. Então você tá nessa realidade que você tá, entendeu? E essa que eu acho que essa é a relevância.
Mas sobre carreiras no direito internacional, se quiser eu posso desenvolver isso. Se Sim, tiver uma pergunta com certeza. que fazer. Na verdade, eu queria saber sobre como que você entrou nessa área de tradução jurídica. Porque quando você fala inglês, você não necessariamente sabe o inglês jurídico. Eu estava lendo uma notícia há uns 4 anos atrás e eu aprendi a expressão, não sei se eu vou nem lembrar corretamente, mas é released on bond, que é liberado mediante fiança. Eu só fiquei sabendo dessa expressão porque eu estava lendo uma notícia de uma atriz que acabou batendo no marido, foi presa e o sogro foi pagar a fiança. E aí eu vi essa expressão em inglês, não fazia a mínima ideia do que significava. Como advogados, supostamente ela bateu no É, marido. Allegedly. Allegedly. Quem quer ser advogado tem que aprender essa palavra. Allegedly. Entendeu? Todo mundo, isso daí é um brocado. Isso daí é um princípio que está sendo relativizado e nós temos que defender como advogados que todos são inocentes até que se prove o contrário. Todos são inocentes até o final do processo. Né? Então, vamos dizer, supostamente, né? Infelizmente ela não está mais entre nós, então ela não pode me processar. E ela nem entenderia porque ela é americana, mas enfim. Aí eu aprendi essa expressão e eu falei assim, nossa, eu não fazia ideia de que era assim que se falava. Então eu tenho certeza absoluta que eu não tenho domínio nenhum do vocabulário jurídico. Então como é que foi para você, já sabendo falar inglês, implementar essa questão dos vocabulários mais específicos? Tá bom, eu fiz um LLM lá e tive disciplina em direito americano e depois estudei pro bar e aí eu também tive a oportunidade de estudar as disciplinas americanas, torts, que é a responsabilidade civil, contratos, enfim, entre outros. E aí tive a oportunidade de entrar com vocabulário e agora a gente, montando um curso de inglês jurídico norte-americano, né, e também participando de outros cursos pelo Instituto, eu acabei desenvolvendo mais. Agora tem uma questão, e eu não sei se você trabalha com tradução, e eu não tenho feito muita tradução, tenho feito muito pouca, para falar a verdade. É que, assim, eu fiz tradução pelo Estudo de Inglês Jurídico, fiz algumas traduções desde que eu voltei pro Brasil, né? Desde que eu voltei para São Paulo especificamente, né? Inclusive durante a pandemia e tudo mais. Mas assim, é um dinheiro estável, mas não é um grande dinheiro, né? E assim, agora o que eu vejo é que a tradução está muito complicada por 2 motivos. Assim, um é a inteligência artificial, né? Que realmente facilitou demais. Logicamente que eu acho, é como eu te falei, a gente estava falando, a inteligência artificial precisa ter um fator humano, porque a inteligência artificial comete muito, muito erro, né? Por exemplo, às vezes você vai falar de união estável, eles vão traduzir como stable union, e seria domestic partnership, né? Parceria doméstica, né? Então você precisa ter alguém para revisar, né? Mas assim, a inteligência artificial facilitou muito. E também tem uma questão que agora não tem mais, nem sei se eu posso falar isso, se for você corta, Não. que é a junta comercial, agora você não tem mais um valor estabelecido mínimo de tradução, né? Então isso virou um mercado muito complicado para todo mundo, assim, todos os idiomas, espanhol, alemão, porque agora cada um estabelece seu preço e se tornou muito mais complicado. Esse é o primeiro, esse é um ponto de tradução que eu vejo que está mais complicado. E outro ponto de tradução que eu vejo que está complicado, e eu pessoalmente teria interesse em fazer isso, imagino que Voz Messê, para não chamar de senhor também, é que não abre a concurso, né, para tradutor juramentado, né? Em São Paulo faz o quê? 22 anos que não abre concurso para tradutor juramentado da junta comercial. Então, Sim. Você fica limitado de não poder fazer tradução juramentada também por causa disso, né? Mas, então, meu foco mais está sendo na advocacia, na docência, no inglês jurídico como professor, do que tradução em si, né? E aí, se eu posso entrar na questão de carreira de internacionalista, né? Eu acho que, assim, o sonho de 9 entre 9, 9 entre 10, 9,5 entre 10 internacionalistas é prestar o Itamaraty, né? Virar diplomata. Assim, eu acho o problema, assim, por exemplo, uma experiência comparada, né? No Brasil, você não tem limite para prestar de idade para prestar concurso, né? Em vários países tem, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é peruano e ele falou que no Peru, a carreira diplomática, você pode entrar até os 30 anos de idade, né? Depois não entrou, você vai fazer outra coisa. Então aqui as pessoas às vezes ficam vivendo esse sonho muitos anos, né?
e quando poderiam, de repente, ingressar no mercado, fazer outras coisas, enfim. Mas é uma carreira que é muito querida entre internacionalistas. Eu tenho um pouco mais realismo, até por já ter trabalhado com o consulado brasileiro em Miami, e participei de missões com o consulado brasileiro na Flórida, ajudei em missões em registro de brasileiros que moravam na Flórida, em várias partes da Flórida, viajei com o diretor jurídico, que é um grande amigo, é um mentor, um grande cara, muito legal, inclusive. Ele é americano, Joe Stewart, e ele é linguista, foi professor de russo, e foi fazer direito com 40 e tantos anos de idade, e é especialista em direito migratório, né? E fala português e é do consulado brasileiro em Miami. Muito legal, né? E aí, o que eu vejo é que o serviço público, em qualquer esfera no Brasil, tem limitações orçamentárias, né? Hierarquia. Então, não é uma carreira que, às vezes, é tão glamurosa quanto as pessoas querem imaginar que seja. Eu vou ser sincero, eu quando fazia direito, eu queria ser diplomata. Muito também porque como eu trabalhava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eu lidava muito com estrangeiros e eu gostava, por mais que era um ambiente caótico, como eu até falei pra você nos bastidores aqui do lado de fora, mas falando aqui de novo pra audiência, se você assistiu já o programa Polícia 24 Horas da Band, era praticamente isso que eu fazia. Então tinha ali algumas pessoas que infelizmente ficavam jogadas no chão, chorando, gente chutando essas pessoas. Então era um ambiente um pouco caótico e eu tinha que conseguir administrar qual imigrante eu ia deixar entrar em algum país da América Latina, porque, para quem não sabe, a área internacional do aeroporto, ela não é uma área que tem uma nacionalidade, é uma zona neutra que nós chamamos. Zona livre? É, uma zona livre, exatamente. Então, essas pessoas vinham de diversas partes do mundo, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, e queriam entrar em outros países da América Latina. E eu tinha que ver a documentação para ver se a pessoa poderia ou não dar entrada no país. E quando eu negava a pessoa, eu tinha que mandar um e-mail para a Polícia Federal e para a área de security da companhia para dizer o porquê que eu estava negando aquela pessoa. E no meio desse ambiente caótico, eu acabei gostando da área e tratando as pessoas com o maior respeito possível dentro das possibilidades. E eu falei assim, poxa, é uma área muito boa, mas qualquer profissional que tem competência para ser diplomata, dentro da área privada, ganha um alto salário, até muito maior. Na verdade, acho que o estudo para o Itamaraty é um estudo muito completo, né? Porque você estuda economia, você estuda relações de política internacional. E eu tenho um amigo, inclusive, que estudou muitos anos para o Itamaraty e hoje em dia está como assessor na Câmara dos Deputados, né? Em Brasília, né? E você pode, eventualmente, encontrar um nicho de internacional em algumas carreiras, talvez, sei lá, na Polícia Federal, talvez dentro no Senado, na Câmara dos Deputados, né? Na BIM, né? Que são um concurso que sai pouco também, né? Você tem alguns nichos, né? O Itamaraty segue sendo o mais visível, né? Agora, é como eu te falei, o direito internacional passa por uma crise de enforceability, né? Não só uma crise de legitimidade, mas uma crise de cooperação, porque o direito internacional depende da cooperação entre os países, o direito internacional público depende da cooperação entre os países para existir, né? E aí tem gente que quer trabalhar na ONU, que quer trabalhar em organizações internacionais, né? Eu mesmo, quando um herói pessoal que eu tinha, um livro que me marcou durante a época da faculdade, foi o livro do Sérgio Vieira de Mello, né, que foi Alto Comissariado para Direitos Humanos na ONU, né, que morreu no Iraque em 2003. Não, água, por gentileza, meu querido Bill. Posso continuar? Pode continuar. Então, você pega o Sérgio Vieira, que foi funcionário da ONU, né, que na verdade foi criado em Paris, apesar de ser brasileiro, estudou na França e foi trabalhar na ONU. Esse é um ponto, né? Você tá lá fora é mais fácil, né? Para pegar essas vagas, né? Então, acho que isso já diz por conta própria, né? Mas, às vezes, essas vagas de organizações internacionais, primeiro depende de você construir um currículo, né? De você fazer curso, de você fazer estágio, às vezes, inclusive, estágios voluntários, né? Para você ir construindo uma imagem dentro da sua área, né? E aí você vira a ser contratado, né? Dizer, uma imagem como parecerista, uma imagem como um portfólio como internacionalista, e aí você vir ser contratado. Então, para quem não quer seguir pela carreira, digamos assim, do Itamaraty, né?
eu acho que você tem que pensar em construir um portfólio, uma bagagem, né, uma vivência, escrever, participar como juiz em tribunais, pegar caso, participar de tal, fazer várias coisas que você cria uma bagagem para você ser uma referência no mercado, né? Para você ser uma referência no mercado, que é uma área menor, né? E como eu te falei, uma coisa que eu acho muito importante é você ter uma linha, né? Você precisa ser uma referência no mercado para aquilo. Você precisa construir a sua imagem para ser uma referência, né? Senão você vai ser aquele advogado generalista, mas às vezes você não vai conseguir se firmar dentro do que você gostaria, né? Então é bastante importante. E nesse sentido, mais uma vez, a importância do inglês. Eu, por exemplo, já fiz alguns cursos daquela Coursera de tribunais internacionais pela Universidade de Leiden, na Holanda. Fui já até convidado para fazer o curso dele de férias, que eu estou querendo fazer. Veio a pandemia, travou. Talvez esse ano, talvez o próximo ano eu faça. Já fiz alguns cursos nesse sentido. E o inglês realmente é o que abre portas, né, dentro do mundo internacional, né? Assim, você precisa saber. O francês também, né? Eu acho que a França pressiona, né, que o francês continue como a língua oficial da ONU, mas o inglês ainda é muito forte. Apesar que eu aprendo idiomas, pelo menos, por um motivo muito estratégico. Então, por exemplo, digamos que se a Europa, pelo menos na minha opinião, se a Europa ela fosse um apartamento, a Alemanha estaria no rooftop, ela estaria aqui no topo. Um pouco mais abaixo dela já estaria a França. Na minha opinião pessoal, a Europa como um todo está num declínio que eu não sei como que eles vão lidar com isso nos próximos anos. Esse é um ponto. Você pega o alemão, você fala na Alemanha, em parte da Suíça, porque faz fronteira, na Áustria, e eu não sei se tem algum outro país que fala alemão. Aí, se você pegar a França colonizou diversos países. Você tem pelo menos 20 países que falam francês, ou como primeira ou como segunda língua. Então, o francês me parece mais interessante, porque se eu estiver perdido em algum lugar do mundo e falar o francês, eu consigo me salvar de uma forma muito mais eficaz do que falando o alemão, por exemplo. Você sabe que eu fui pro Líbano, o único país do Oriente Médio que eu conheço é o Líbano, e eu tive a oportunidade, eu quis estudar francês quando eu voltei do Líbano, porque, como eu te falei, toda a classe média libanesa, toda a população, não sei se é a população geral, mas, enfim, advogados, professores, médicos falavam francês. Agora, é incrível, né, essa questão da Europa, e eu não quero entrar em polêmica, mas, por exemplo, eu estava vendo que a Itália, né, por exemplo, estava vendo segundos idiomas mais falados na Europa, né, e você pega a Itália tinha toda aquela região do Vêneto, fronteira com a Áustria, né, e eu imaginei que o segundo idioma mais falado no italiano fosse o alemão, né. É o árabe. É o árabe. Incrível isso. Como é que tá, né, crescendo, né, o árabe. Mas, como eu te falei, você se vira bem no mundo árabe com o francês. Exatamente. Tem um marroquino que mora perto da minha casa. Aliás, é um dos melhores amigos do meu pai. Já falei dele aqui em outros episódios. Quero trazê-lo pra cá. E ele fala francês. Ele fala árabe, francês e agora está aprendendo português. Então, pra mim, inglês, francês e espanhol são os 3 idiomas que eu quero muito aprender por uma questão estratégica. Agora, com relação à importância mundial, eu teria interesse com certeza num russo ou num mandarim, só por conta da importância desse país no mundo. Se você for pegar os 6 idiomas da ONU, né, os 6 idiomas da ONU são o inglês, o francês, o espanhol, o russo, o mandarim e o árabe, né? Desses 6 idiomas, os grupos de trabalho, a ONU funciona com 2 idiomas, que é o inglês e o francês, né? Esses 2 idiomas são mais essenciais, né? O espanhol para a América Latina é muito importante, eu acho o espanhol essencial. Se for para dar uma dica, realmente, se você falar quais idiomas eu devo focar na minha vida, eu focaria nesses 3, assim, né? O inglês, o francês e o espanhol. E saber bem o português. Inclusive, porque eu vou te confessar uma coisa, que já me derrubou no Itamaraty foi o português. Sério? Eu tirei nota melhor em inglês do que português, assim, né? Então, saber bem o português, né? Esse é o primeiro ponto, assim. Se você quer, e o Itamaraty, você sabe que tem uma disciplina no Itamaraty, lá no Instituto Rio Branco, quando você entra, que eles chamam de idiomas exóticos, né? Que aí você pode estudar ou russo, ou mandarim, ou árabe, né?
E aí, se você quiser estudar um idioma, não sei se a palavra não é bonita, mas um idioma exótico, né? O russo, o árabe, ou mandarim, por uma experiência pessoal, porque você quer estabelecer um vínculo direto com aquele país, é uma possibilidade. Eu acho interessante, eu acho que tudo é válido, mas assim, depende muito da sua perspectiva. Mas eu acho interessante, você quer ler Dostoiévski no original, né? Uhum. Você acha que tem um outro brilho, né? Ler a Mil e Uma Noites em Árabe, né? Quer ler Confúcio no original. Pô, Se bem que às vezes a pessoa consegue aprender o mandarim, mas tem dificuldade em ler o mandarim, né? Porque tem outra coisa, né? Às vezes você consegue... Exatamente. Inclusive isso, desses 3 idiomas, o cirílico é o mais fácil de você aprender. Cirílico? É o alfabeto russo. Aham. É o alfabeto russo, que não é o alfabeto... esqueci qual que é o nome do nosso alfabeto, que é o mesmo usado na França, na Espanha, que é o latim. Eu acho que é o alfabeto itálico. Dá uma pesquisada, mas é o nosso alfabeto que a gente usa, A, B, C, D. Mas o cirílico é mais fácil, porque o alfabeto árabe e o mandarim é outra pegada. Você pode aprender o idioma, mas para você ler e escrever... complicado. Eu atendi no aeroporto um brasileiro que ele estava indo para algum país do Oriente Médio, não me lembro qual, e ele morava nesse país. Ele falou para mim que ele já estava morando nesse país há 9 anos e ele ainda não sentia que tinha domínio total do árabe. Ele falou, eu consigo entender, eu converso com as pessoas, mas domínio, ainda tô no caminho. Agora, se tem uma ideia que eu posso dar, pode parecer uma ideia um pouco ultrapassada, mas eu até falei para meus alunos, um idioma, uma coisa que é bem legal você estudar por hobby, aí te dá uma base fantástica para você aprender, principalmente os idiomas românticos, né? Francês, espanhol, italiano, é o latim, né? O latim te dá uma base excepcional, assim, né? E quando você vai ver a quantidade o latim e o grego antigo, né? Mas o nosso idioma, o português, é baseado no latim, no grego antigo e com algumas palavras em árabe, né? Eu tenho um amigo que ele estuda hebraico. Eu tô para trazer aqui um amigo meu que estuda hebraico, um outro que estuda alemão, porque são idiomas que normalmente nós aqui brasileiros nós não estudamos tanto, igual se estuda um inglês, um espanhol e até um francês. Então eu quero saber qual que é a dificuldade deles até no aprendizado desses idiomas. Então, o alemão, como eu te falei, eu tive a oportunidade de estudar na escola alemã um tempo, eu estudei um pouco de alemão, né? O alemão é um idioma que você tem que entender, não memorizar, porque o alemão é um idioma lógico, né? Inclusive as declinações, dativo, genitivo, ablativo, que vem do latim, você tem que entender, as palavras se compõem, né? Por exemplo, krank, doente, Schwester, irmã. Krankenschwester, irmã dos doentes, enfermeira, né? As palavras têm uma logicidade. E a Alemanha, até para abrir para o mercado, está facilitando muito o idioma, né? Como decorar o alemão. E aí você acaba não tendo o alemão correto, que é o Hochdeutsch, né? Que é o alto alemão, né? Então, o alemão é um idioma que, teoricamente, ao meu ver, eu sempre falo, o pessoal fala que o alemão é difícil. É que o alemão é um idioma muito lógico, é um idioma muito filosófico. Você precisa entender a estrutura e filosofia do alemão. Você não pode memorizar o alemão como se fosse verb to be, né? E esse é o alemão. E o hebraico, eu tenho até clientes israelenses. O hebraico é uma questão muito interessante, né? Porque era um idioma morto, né? Como o aramaico, como o latim, e foi resgatado com a construção do Estado de Israel. E aí entra nessa questão. Muitos religiosos, né, estudam o hebraico. E outra coisa, eles pegaram o idioma morto, né? Porque os judeus muitos falavam aquele... Qual que era o nome daquele idioma mesmo? Não era o Esperanto, era o... Puxa, era o idioma falado pelos judeus na Europa. Não me recordo também. Mas é o... Bom, esqueci agora, mas tinha um idioma que era muito falado, que inclusive quando criaram Israel pensaram que se falaria esse idioma. Mas resgataram o hebraico e várias palavras que não existiam foram inventadas no hebraico, né? Eu sei, por exemplo, tanque de guerra é tartaruga, né? Porque eles pegaram por incorporação, né? E foram criando palavras da Bíblia, né? Do Torá e foram incluindo no hebraico. E também aconteceu isso que eu falei. Pegaram as famílias que tinham sobrenomes europeus, adotaram sobrenomes hebraicos quando foram para Israel. Como eu te falei, o que a minha família fez no Brasil, que muitas famílias fizeram... Então parece ser um idioma bem interessante. Agora, eu acho que se for para estudar, vale para estudar o árabe, né? Tem 300 milhões de árabes falando. Exatamente. Né? E os árabes, eles estão em ascensão, porque, professor, não sei se você vai discordar de mim ou não nesse ponto, mas eu sou um tanto quanto pragmático e também... Yiddish.
Esse era o idioma falado pelos judeus na Europa. Yiddish. Ah, Yiddish. Yiddish. Boa. Então, eu sou um tanto quanto pragmático e eu acho que é muito interessante o seguinte ponto. Não importa o quanto nós consigamos evoluir como sociedade, como população, tem princípios básicos de reprodução e força. Então, quais são os países mais poderosos hoje? Países que têm territórios grandes, países que têm saída para o mar, porque o meio de logística mais barato é o marítimo, o aéreo é muito caro. Então, países que têm saída para o mar têm possibilidade de ser mais prósperos. Você tem exceção como Suíça, mas ela tem países ricos ao redor dela, o que ajuda ela também a ser um país rico. E eles guardaram o dinheiro de todo mundo a vida inteira, né? Eles também um belo sistema bancário. Né, colonizadores também, então temos que levar isso em consideração, com certeza. Entretanto, quando você pega Estados Unidos, China, Rússia, eles são países muito grandes, são países populosos, são países que têm um grande poder bélico. Então, você acaba tendo muito mais força. Quando você pega o mundo árabe, eles se reproduzem e eles levam a religião deles muito a sério. Você pega, por exemplo, na Europa, as pessoas não estão se reproduzindo. Você pega até na América Latina, você tem 0,8 filhos para cada casal. No Brasil é 1,65. E na Ásia também, né? O maior baixo taxa de nacionalidade hoje em dia está na Coreia do Sul, salvo engano. Japão também é uma taxa de nacionalidade baixíssima, menor até que muitos países europeus, então... Mas no mundo árabe eles seguem tendo bastante filhos, Então, realmente. você tem muitos filhos, você tem um grande poder militar, você consegue, com certeza, expandir o seu território. Porque é disso que trata. Por isso que o Trump, por exemplo, quer pegar a Groenlândia, não querendo entrar em assuntos polêmicos, mas você quer aumentar o seu território. E também tem a questão das terras raras, né? Aqueles minérios que... lítio e sei lá o que parece que tem na Groenlândia... Exatamente. A rodo, né? E também está derretendo o gelo lá em cima, nova rota marítima. Nova rota e pode explorar também esses minérios, né? Uhum. Então, acaba girando em torno disso. Mas aí entra essa questão da eficácia do direito internacional, né? E você pega, por exemplo, não sei se a gente pode concluir aqui, de repente, mas eu não sei quanto tempo a gente tem, mas duas decisões de tribunais internacionais, um relacionado aos Estados Unidos e outro relacionado à China. Na década de 80, os Estados Unidos foi condenado, naquele caso do Irã, pela Corte Internacional de Justiça, quando os Estados Unidos forneceu armamentos a grupos na Nicarágua, grupos anti-sandinistas, que era aquele grupo de esquerda, né, que era contra. E isso violava embargos e outras questões. Os Estados Unidos foi condenado pela Corte Internacional de Justiça. E quem que é responsável pela Carta da ONU por executar, por reforçar, por enforce decisões da Corte Internacional de Justiça? O Conselho de Segurança da ONU. Quem tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. O que aconteceu quando foi para o Conselho de Segurança da ONU? Nada, porque os Estados Unidos vetou. E recentemente, eu não sei se você viu, tem até um site que eu recomendo muito interessante chamado Vox. E aí tem um vídeo, por exemplo, sobre a expansão que a China está fazendo no Mar do Sul da China. Eles estão construindo várias ilhas artificiais, né? Expandindo o limite marítimo deles, né? Dizendo que o limite vai para tantos negócios. Então estão invadindo o mar territorial das Filipinas, do Vietnã, enfim, de vários países vizinhos, né, da China. E esses países entraram na Corte Permanente de Arbitragem contra a China, ganharam. E o que aconteceu? Nada. Porque a China tem poder de veto também no Conselho de Segurança da ONU, tem poderio militar e tudo mais. Então essa, infelizmente, é a realidade do direito internacional. O direito internacional, infelizmente, as sanções acabam sendo muito mais de natureza moral do que... Sim. Nossa, a Rússia tem uma condenação pela invasão da Ucrânia no Tribunal Penal, na Corte Internacional de Justiça. É feio para a Rússia. Israel, em relação à Palestina, é feio para Israel, pela Corte Internacional de Justiça. Mas as sanções acabam sendo... Isso é uma reflexão muito mais de natureza moral do que penal, né, entre outras, porque existe essa questão dos grandes potências que acabam, ou aliados das grandes potências, né, que acabam não tendo a execução devida das condenações internacionais. E acaba fazendo o que quer. Eu até quero ir para uma outra vertente, para a gente finalizar, que nós temos realmente pouco tempo, que é a questão de, para mim, o melhor lugar para se morar é na América Latina.
É a minha opinião, porque se nós pensarmos, por exemplo, que estamos agora numa guerra fria, uma segunda guerra fria entre China e Estados Unidos, sem entrar no mérito das ações de cada país, mas só falando, nós estamos numa possível segunda guerra fria, pensando em possíveis conflitos armados, além dos conflitos que já estão acontecendo no mundo, o que você pega aqui na América Latina? Nós estamos longe e a par de tudo isso. Você tem uma crise na Europa. Você tem pessoas na Europa que estão um pouco descontentes com talvez uma imigração desenfreada, um pouco mais extremistas. Você tem muito conflito ali. Você tem a Rússia querendo avançar o território dela. Então acredito eu que a América Latina é um bom lugar para se estar. Você sabe que é engraçado que eu conheci outro dia uma advogada que é de família italiana, tem nome italiano e o pai tem nacionalidade. Ela perguntei se ela queria tirar, e o filho menor de idade, então ela tiraria pelo filho, porque ele é menor de idade. E ela falou que não queria tirar pro filho, porque não sabia se a Europa ia entrar numa outra guerra, né? Então, eu acho isso um pouco distante, mas ao mesmo tempo parece que alguns países da Europa já estão distribuindo kit de sobrevivência, né? Parece que recentemente fizeram isso em Portugal e tudo mais. Não acho que seja impossível haver uma outra guerra. Concordo que a gente vive num cenário de uma Segunda Guerra Fria. Inclusive, eu defendo isso na minha dissertação de mestrado, como te falei que foi foco em relações internacionais, que a gente vive numa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, principalmente, né? Aquela questão da OTAN ter bases militares em todos os países que são vizinhos da Rússia, né? Que foi uma certa provocação, né? Eles foram expandindo por todo o leste europeu e estão na beira com a Rússia, com arma nuclear apontado para a Rússia. E a gente vive realmente um cenário de Guerra Fria. Agora, teoricamente, os países são muito integrados economicamente, né? E o que impede um conflito aberto. O maior exemplo que todo mundo fala, né, é que os Estados Unidos, o maior detentor da dívida americana é a China, né? Então, eles são, querendo ou não querendo, são integrados. Tem uma dependência um do outro, né? Mas eu acho que, naturalmente, toda essa guerra tarifária que a gente está vendo é preocupante, né? É um cenário de retrocesso, né, em termos de cooperação internacional e de direito internacional, porque o direito internacional depende, mais uma vez, da cooperação internacional entre os países. Exatamente. Meu querido, para nós analisarmos alguma consideração final com relação, até pensando agora, não sei se você vai mandar esse episódio para algum aluno seu, para alguma classe, pensando no futuro, pensando em pessoas que vão ingressar agora no mercado de trabalho com relação ao direito, com relação também a essa questão do aprendizado do idioma. Olha, em relação ao aprendizado do idioma, falando um grande apaixonado pelo idioma da língua inglesa, né, que foi Winston Churchill, né, que escreveu, inclusive, a história dos povos ingleses, que eu ainda não li, meu irmão leu, mas eu ainda não li, né? Sei lá quantos volumes tem aquilo. O sucesso é de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? E o idioma, como eu gosto de dizer, o idioma é como dançar, você vai dançar tango, você vai errar, você erra, mas você tem que se arriscar, entendeu? E você tem que se arriscar, você tem que falar, você tem que praticar. É muito importante isso. Eu recomendo, quando você for estudar um idioma, você ver o filme no idioma original, com a legenda no idioma original, porque aí você consegue ler a legenda, né? Isso é muito importante. Você tentar se inserir como eu falei, na forma daquele povo pensar, na forma que eles pensam determinado idioma, né? Por exemplo, nos idiomas asiáticos, você tem uma hierarquia, né, de uma forma que você vai tratar a sua namorada, o seu empregador, o seu colega, né? E isso você tem que entender quando você vai estudar, por exemplo, japonês, quando você vai estudar mandarim, por exemplo. Então, quando você vai estudar inglês, você tem que entender a forma que aquele país pensa. E é muito bom você ver filme, ler livro, porque você estuda também expressões idiomáticas, né? Para você não falar como um robô, né? Você saber como as pessoas falam, pensam e agem. E isso vai fazer um grande diferença no seu sucesso, principalmente se você resolver fazer sua carreira lá fora também.
Fantástico, professor. Obrigado. Aliás, ó, você, aliás, que quer aprender inglês, mas às vezes menospreza muito a importância do idioma, eu digo uma coisa, que o professor falou que é muito relevante com relação a você entender como as pessoas pensam. O inglês não é simplesmente uma ferramenta para você conseguir um emprego ou conseguir se dar bem numa viagem internacional, mas ele é uma forma de você entender a forma como aquelas pessoas pensam. Então, aprender inglês é também aprender uma cultura, assim como qualquer outro idioma. Então, você tem uma vantagem também de conseguir se conectar com as pessoas de uma forma muito mais fácil, muito mais autêntica, muito mais fidedigna, vamos dizer assim. Então, para isso, você tem o meu curso Exchange Pass, que o link estará aqui na descrição, posso te ajudar com aulas semanais em grupo e também nós temos diversas aulas gravadas com arquivo em PDF, suporte em grupo, temos atividades semanais para manter os alunos engajados. E você que tem um pouco mais de pressa e quer um resultado um pouco mais rápido, tem a minha mentoria Inglês, Viagens e Negócios, que vai com certeza conseguir te ajudar. Deixarei aqui meus contatos para que você possa entrar no mundo do inglês. Professor, obrigado. Você tem Instagram? Tenho. Eu tenho o meu Instagram profissional, né, do meu escritório, que é o OCB, _ consultoria, _ internacional. Tem o Instagram pessoal, que aí eu deixo para os amigos, né? E sim, tem também o Instagram do Instituto de Inglês Jurídico, né? Instituto de Inglês Jurídico, que também recomendo seguir. Perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição, depois você me envia eles, que eu vou deixar aqui na descrição para as pessoas, às vezes querem tirar alguma dúvida ou querem até uma prestação de serviço, podem contatar aí o senhor, mas muito obrigado, viu? Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Então, obrigado a você que nos assistiu. Belchior, estamos na Central ou estamos aqui na minha? Na minha aqui, show de bola. Então, obrigado a você pela audiência, por ter assistido mais esse episódio. Falamos sobre direito, falamos sobre internacionalização, falamos sobre conflitos internacionais. Um episódio muito bom e, novamente, sobre como você pode usar essas questões do idioma para ter um privilégio com relação ao quê? Beber da fonte, que é o que eu sempre falo para vocês. Obrigado pela audiência no episódio de hoje. Com certeza você já deixou o like, já se inscreveu e manda para o seu amigo. Seu amigo está estudando direito, está estudando relações internacionais, ciências sociais, manda para ele que com certeza esse episódio vai agregar muito. Obrigado e até o próximo. Tchau.